Atos capítulo 5, a partir do versículo 17. Farei a leitura do versículo 17 até o 42, que são os versículos que nós vamos meditar nessa noite. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E, voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, que nos dias do recenseamento, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto. E todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. E correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos. Querido Deus, abra os olhos do nosso coração para que possamos compreender essa passagem e que ela transforme a maneira com que nós vemos a vida cristã e nos conduza mais perto à obediência ao Senhor.
É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Talvez você já deve ter tido essa experiência, essa oportunidade de compartilhar ou de falar de Jesus para alguém. Já teve? Se você já teve essa oportunidade de falar de Jesus para alguém, quero perguntar para você, como é que foi essa conversa? Você lembra? O que você falou a respeito de Jesus para a pessoa? Como você explicou o que Jesus fez por ela? Como é que a pessoa reagiu? Talvez ela tenha aceitado, talvez rejeitado, talvez foi simplesmente indiferente ao que você falou, continuou a vida dela do jeito que era, ou talvez ela agiu de forma hostil à apresentação do Evangelho. E como foi a sua resposta a essa reação, seja qual ela tenha sido. O texto que nós acabamos de ler conta sobre mais uma ocasião em que os discípulos de Jesus tiveram a oportunidade de pregar sobre ele para aquelas autoridades do templo em Jerusalém. Nós vimos o que eles disseram. Nós vimos como eles explicaram a obra de Jesus. Nós vimos aqui como as autoridades reagiram e como os apóstolos responderam a essa reação. Tem muito que nós podemos aprender nesse texto sobre como compartilhar o Evangelho com as pessoas. E nós vamos descobrir isso através de 4 cenas que o texto nos apresenta. A primeira cena está nos versículos 17 até 26, que é a cena da prisão dos apóstolos. A segunda cena é um interrogatório, versículos 27 até 33. Depois disso nós temos um conselho de Gamaliel, versículo 34 até versículo 39. E por fim, os açoites que os apóstolos recebem, versículos 40 até 42. Então vamos dividir esse estudo em 4 partes, as 4 cenas desse texto. Mas antes de caminhar por essas cenas, precisamos lembrar o que nós já vimos até agora em Atos. O que nós já vimos foi que Jesus, depois de morrer e ressuscitar, subiu aos céus. E dos céus, como nós lemos, ele havia prometido que os discípulos receberiam o Espírito Santo. E ele envia o Espírito Santo aos discípulos. Capacitados pelo poder do Espírito, os apóstolos pregam o Evangelho para as multidões que estão em Jerusalém, e muitas pessoas creem em Jesus como Messias, como Cristo. Nós vimos que foi um grupo de mais de 5.000, na primeira, quase 3.000, depois 5.000, e o número continuava crescendo, então você tem uma igreja muito grande. Essa comunidade continuou crescendo, principalmente por conta dos milagres, dos sinais que eram realizados por meio dos apóstolos. As autoridades, no capítulo 4, já haviam interrogado os apóstolos, pelo menos Pedro e João, e disseram para eles pararem de falar em nome de Jesus, mas eles não pararam. Então o grupo continua crescendo, esses milagres são feitos nas ruas, eles continuam se reunindo nas casas, mas também no templo, e é aí que começam os problemas da igreja. Por quê? Porque o templo ele era comandado por um grupo composto dos sacerdotes e dos saduceus. Quem eram estes? Eles simplesmente eram o partido religioso e político mais influente e mais poderoso em Israel. O partido dos saduceus contava até mesmo com uma guarda pessoal. Eles tinham o direito de ter uma polícia para eles, a serviço deles. Inclusive foram eles que levaram os guardas para prender Jesus naquela noite fatídica em que Jesus foi condenado. Para você ter uma ideia, os saduceus tinham o direito, que foi concedido por Roma, de prender pessoas, de interrogar pessoas, de açoitar pessoas e até mesmo entregá-las à morte. Claro, entrega para os romanos, é os romanos quem vão ver se essa pessoa realmente merece morrer e vão matá-la, mas eles tinham esse direito, esse poder. E é bem aí que nós vemos a primeira cena, a cena da prisão. Vamos lendo versículo a versículo e vendo o que eles nos dizem. Olha os versículos 17 e 18. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram
a prisão pública. Perceba que a prisão dos apóstolos tem sua origem na inveja dos líderes do templo. Essa palavrinha é bem interessante, porque ela significa ciúme. É um ardor, uma ira, para se defender aquilo que você acha que é certo. Essa palavra é traduzida também em alguns momentos em Atos como zelo. Então, sim, havia inveja, no sentido como nós a entendemos, por parte daqueles líderes. Aqueles apóstolos estavam no ambiente deles, né, dentro do templo, fazendo o que eles faziam. Eles ensinavam o povo seguia eles, e agora estão seguindo os apóstolos. Então, sim, há uma espécie de inveja, mas em especial, o que parece que Lucas está dizendo é que também havia zelo por parte, pelo menos de alguns líderes ali. O zelo se traduz na seguinte pergunta: se os apóstolos estiverem desviando Israel dos caminhos de Deus, e se esse negócio que eles estão fazendo é uma nova heresia? Você vai lembrar que é exatamente esse zelo que vai fazer com que o apóstolo Paulo, no momento ainda Saulo, se levante contra a igreja. Ele acha que eles são hereges. E o Sinédrio também tem, esse grupo aqui, que também é chamado de Sinédrio, também está movido por zelo. Pode ser inveja, pode ser preocupação daquele povo estar desencaminhando Israel dos caminhos de Deus. Então, o que nós vemos, eles estão presos. Mas aí olha o que acontece em versículos 19 até 21. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e levando-os para fora lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Até aqui, a gente já continua a leitura. No meio da madrugada, eles estão presos. Nós lemos que um anjo enviado pelo Senhor abre as cadeias, as celas onde os apóstolos estavam, leva eles para fora e ali fora dá uma ordem: olha, voltem para o templo e continuem pregando, continuem fazendo aquilo que vocês já estavam fazendo. E eles obedecem. Então, enquanto eles estão pregando, na parte da manhã, os líderes estão se reunindo para interrogar os apóstolos que para eles estão presos. E aí olha o que nós vemos ainda no versículo 21 até o 24. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o Sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Surpresa! Os apóstolos não estão mais na prisão. E é impressionante que as portas voltaram a ficar trancadas. Os sentinelas sequer perceberam o que aconteceu. Eles continuam lá como se os apóstolos continuassem presos ainda. O que será que aconteceu? Não dá tempo de pensar, porque enquanto os líderes estão pensando sobre o que aconteceu, chega um mensageiro para eles, versículos 25 e 26. Olha o que nós lemos. Nesse momento alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Um informante anuncia que os prisioneiros, aqueles que vocês prenderam, não estão presos, eles estão lá, no templo, ensinando. Voltaram a pregar. E agora a atitude dos líderes é um pouquinho diferente. Eles mandam os guardas prendê-los mais uma vez, só que dessa vez é melhor ir devagar. Não vamos na força. Por quê? Eles nem estão pensando que a explicação do porquê que eles saíram da prisão, mas eles estão com medo do povo, porque o povo amava eles. O povo estava dando ouvidos aos apóstolos, então eles tinham medo de serem apedrejados pelo povo se fizessem mal aos apóstolos. Então eles, com jeitinho,
eu fico imaginando isso, né? Solicitam aos apóstolos, por favor, segue a gente precisa conversar com vocês. E é muito legal que os apóstolos vão com os guardas sem causar confusão, sem brigar, sem resistência. Não é necessário lutar. Eles sabem que Deus está com eles. Eles sabem que Deus pode livrá-los mais uma vez. Ele acabou de livrar. Então eles vão. E o que acontece? A gente vê daqui a pouco. Certa vez, um grande homem de Deus, lendo esse texto, disse o seguinte: no reino de Deus não há portas trancadas. No reino de Deus não há portas trancadas, não há grilhões, não há algemas, não há cadeias que consigam conter, que consigam impedir o avanço da obra de Deus. Se Deus quiser alcançar as pessoas com o Evangelho, nada ou ninguém vai impedir Deus de fazer isso. Ao longo da história nós vimos os mais cruéis governantes que tentaram evitar que a palavra de Deus fosse pregada e transformasse vidas. Eles não conseguiram, eles fracassaram. A palavra de Deus continuou sendo anunciada. E por que isso é assim? Se você voltar os seus olhos mais uma vez para o versículo 20, eu quero chamar a atenção sua para aquilo que o anjo disse a respeito do que aqueles apóstolos deveriam voltar a pregar quando voltassem para o templo. Olha o versículo 20, diz que eles deveriam dizer ao povo todas as palavras desta vida. Já pensou na mensagem cristã dessa forma? Vida. Palavras de vida. O Evangelho de Jesus concede vida. Vida verdadeira, vida plena, vida real, vida livre. Aqueles que creem em Jesus. E por que o Evangelho concede vida? Porque quando Pedro estava preso pela primeira vez, no capítulo 3, ou melhor, quando ele estava justificando o que tinha acontecido, ele diz para os líderes, capítulo 3, versículo 15, que Jesus é o autor da vida, a quem eles tinham matado. Queridos, se nós pararmos para pensar, vida é o que todos nós, seres humanos, buscamos. Todos nós queremos viver. Todos nós queremos desfrutar da mais prazerosa e satisfatória vida possível. Todos. E onde nós tentamos encontrar esse tipo de vida? Bom, nós buscamos encontrar isso nos entregando aos desejos do nosso coração. Mas você há de concordar comigo, que você já deve ter percebido isso, que essas coisas não são capazes de gerar vida. Pelo contrário, quanto mais nós nos entregamos na busca pela vida e pela felicidade, mais essas coisas geram desgosto, frustração, sofrimento, dor, prisão. Enfim, essas coisas geram morte. A vida verdadeira não está em nós mesmos, não está em nos satisfazermos nos nossos prazeres. A vida verdadeira não está em outras pessoas, porque elas são tão falhas quanto nós. Se nós achamos que elas vão nos fazer felizes, estamos enganados. Elas não vão fazer, elas vão pecar, elas vão errar. A vida verdadeira não está nas coisas que esse mundo pode oferecer. Esse mundo tem bens para oferecer, tem dinheiro para oferecer, fama, poder, mas essas coisas não trazem vida. A vida verdadeira é encontrada apenas em Jesus. Crer em Jesus faz com que nós desfrutemos de vida. Vida nova, vida verdadeira, vida de liberdade, vida de satisfação em Deus e não no pecado. Essas são as palavras que as pessoas ao nosso redor mais precisam ouvir. E é por isso que os apóstolos foram soltos, para que eles voltassem e anunciassem para as pessoas as palavras desta vida. Queridos, o que isso significa para nós de prático? Pelo menos duas coisas. A primeira é que se nós já desfrutamos dessa vida, as nossas atitudes e as nossas palavras deveriam também servir para esse mesmo propósito. As nossas atitudes e palavras deveriam servir para proclamar a vida em Jesus para esse mundo. Mostrar para as pessoas que Jesus nos deu vida e pode oferecer vida para essas pessoas também. Pergunta, será que é isso que nós temos feito com a nova vida que recebemos em Jesus? Estamos anunciando que realmente é possível viver
Mas uma segunda maneira de olharmos de forma prática para esse texto é que, da mesma forma, se você talvez ainda não desfruta desse tipo de vida, talvez você está se vendo como alguém que não encontrou isso ainda, alguém preso, tentando encontrar satisfação nas coisas desse mundo. Você precisa saber que você só vai encontrar esse tipo de vida em Jesus. Não há em qualquer outro lugar. Então, é melhor você parar de procurar à toa, porque talvez você vai gastar a tua vida procurando vida e não vai encontrar, longe de Jesus. E quem sabe essa não é a noite de você parar de procurar e se render àquele que dá vida e dizer: Jesus, eu desisto e eu concordo contigo, eu quero a vida que o Senhor tem para oferecer. Você já fez isso? Precisa fazer. Essa foi a primeira cena, a cena da prisão. A segunda cena é a cena do interrogatório. Acompanhe comigo versículos 27 e 28. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Até que enfim os apóstolos são interrogados pelos líderes, né? Os líderes do templo eram chamados, como eu disse, de sinédrio também. Sinédrio é uma palavra que significava a reunião dos 70 maiores líderes que se havia ali naquela região. Os homens mais importantes de Israel estavam ali diante dos apóstolos, e o que eles perguntam é o seguinte: olha, vocês não tinham recebido ordens claras de que não deveriam mais ensinar nesse nome? Nós vemos essa ordem dos líderes lá no capítulo 4. Eles tinham dito isso para os apóstolos. Perceba aqui que o sumo sacerdote, que é quem está tomando a frente, ele sequer ousa falar o nome de Jesus, ele só fala esse nominho aí, esse nomezinho. Eu falei para você parar de pregar nele. E eles continuam o interrogatório. Eles dizem: pelo contrário, o que vocês fizeram, ao invés de ficar calados, vocês continuam impregnando Jerusalém. É interessante, eles dizem: vocês encheram Jerusalém com essa ladainha de vocês, com essa doutrina de vocês, que é diferente daquilo que nós pregamos aqui no templo. Mas vocês não só fizeram isso, como vocês ainda querem colocar sobre nós a culpa da morte desse homem. O que esses líderes estão perguntando para os apóstolos, basicamente, é: vocês não têm medo de morrer, não? Porque nós temos o poder de matar vocês também. Bom, qualquer um teria medo de morrer. As pessoas tinham medo do sinédrio. Há pouco mais de 60 dias, esse mesmo grupo foi o grupo que na calada da noite condenou o próprio Jesus à morte. Eles entregaram Jesus aos romanos, depois de um julgamento ilícito, imoral, feito de madrugada, escondido. Então sim, eles tinham o poder de fazer o mesmo com os apóstolos. E como os apóstolos respondem? Olha o versículo 29, perdão. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante obedecer a Deus do que a vocês. A Bíblia ensina para nós que Deus planejou o mundo de uma forma que nós sempre estivéssemos debaixo de alguma autoridade humana. Isso acontece desde o momento em que você nasce. Você está debaixo dos seus pais ou dos responsáveis por você. E à medida que você vai crescendo, isso continua acontecendo. Você agora tem que se submeter aos seus professores na escola, você tem que se submeter aos seus chefes no trabalho, tem que se submeter aos policiais na rua, às leis do Estado, tem que se submeter aos governantes. E por que isso é assim? Porque através deste exercício de sujeição, em que você muitas vezes, contra a sua vontade, tem que se submeter a alguém que está acima de você, através deste exercício você aprende como nós deveríamos nos relacionar com Deus. Porque na maioria das vezes nós queremos fazer o que é contrário à vontade de Deus. Mas isso não é algo bom para nós. Porque o que é contrário à vontade de Deus é o pecado, e o pecado gera morte. Então Deus, por isso, coloca pessoas na nossa vida a quem nós devemos nos sujeitar,
mesmo que nós pensemos de forma diferente a essas pessoas, para que através deste exercício, nós estejamos treinando para nos submeter e nos sujeitar ao Senhor. Então, as autoridades humanas nada mais são do que uma maneira de nos lembrar de que nós temos uma autoridade divina. Nós temos alguém acima de nós, nós não somos autônomos, nós não somos donos de nós mesmos, por mais que alguns pensem que são, não somos. As autoridades humanas nos lembram que há alguém a quem nós vamos prestar contas e devemos nos submeter totalmente. Portanto, se se resistimos a nos submeter às autoridades humanas, nós vamos ter muitos problemas também a nos submeter à autoridade divina. Muito problema. Mas nem sempre as autoridades humanas cumprem o seu papel como deveriam. Talvez agora você está pensando nos seus pais, quem te criou, e você lembra, essa pessoa não fez o que deveria fazer. Ela foi além dos limites ou ela foi aquém, ela não fez o que tinha que fazer. Talvez agora você está pensando nos pastores que você já teve na sua vida, líderes que passaram, eclesiásticos, e você diz, aquilo ali não era um pastor. Talvez você está pensando em patrões que você teve e eles avançavam o sinal, faziam coisas que não podiam fazer. Talvez você está pensando em governantes que você já teve nesse Brasil, em que você diz, não dá para me submeter. Porque eles, muitas vezes, talvez tenham tido atitudes omissas, não fizeram o seu papel, ou atitudes ímpias, ultrapassaram limites, nos oprimiram, ou nos abusaram. Ou talvez podem até ter tentado e nos forçado a desobedecer a Deus. Bom, quando isso acontece, de acordo com o que Pedro está dizendo aqui e os demais apóstolos, convém desobedecer às autoridades humanas. Quando a vontade de Deus entra em conflito com a vontade das autoridades humanas, importa desobedecê-las. Mesmo que para isso, nós tenhamos de desobedecer aos homens. Alguns exemplos de como isso pode acontecer: o seu pai te manda mentir, diz que eu não estou. Ou o seu patrão te manda fazer vistas grossas para aquilo que você sabe que é uma fraude. Você sabe que é um roubo, a empresa está roubando. Talvez os seus líderes ou pastores, ou até mesmo a tua igreja, negam o que a Escritura está dizendo, ou distorcem o que a Escritura diz. Talvez o seu governo te obriga a apoiar aquilo que Deus condena. O seu governo te obriga a apoiar o aborto, a imoralidade, a homossexualidade, o divórcio. Então, nesses casos, nós podemos aprender muito com Pedro e com os apóstolos. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Sim, nós devemos nos submeter às autoridades humanas, mas quando elas saem do limite, vale mais fazer o que Deus manda. Mesmo que para isso nós sejamos acusados de desobediência. Aos olhos humanos seremos acusados. Mas entre ser leal a Jesus e obedecer aos homens que querem que você pare de ser leal a Jesus, escolha a primeira opção. Lógico. É por isso que Pedro continua. Versículos 30 e 32, até 32, olha o que ele diz. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Em outras palavras, o que eles continuam dizendo é o seguinte: vocês estão nos acusando de ter atribuído a vocês indevidamente a culpa da morte de Jesus, mas foi exatamente isso que aconteceu. Nós estávamos aqui, nós vimos, vocês mataram Jesus com a ajuda dos romanos, vocês mataram aquele a quem Deus enviou a esse mundo, mas Deus o ressuscitou. E nós somos testemunhas desse fato, nós e o Espírito Santo que Ele deu para nós. E é isso que nós vamos falar para as pessoas. Quer vocês gostem, quer vocês não gostem, nós vamos continuar pregando. Que audácia, né? Como é que eles reagem? Olha o versículo 33. Eles, os líderes,
Porém, ouvindo isto, se enfureceram e queriam matá-los. O aperto, a carteirada que os líderes do templo deram nos apóstolos não surtiu efeito. Eles continuam determinados, eles vão continuar pregando sobre Jesus. E isso desperta ódio, raiva. Antes era inveja, agora é raiva. E agora eles querem matá-los. Interessante, a mesma mensagem que transformou milhares de judeus em Jerusalém, agora desperta raiva destes líderes. Parece muito o que acontece hoje em dia, não é? O mesmo evangelho que quebranta corações é o evangelho que endurece outros corações. Então por que às vezes nós agimos como se isso fosse novidade? Queridos, o evangelho sempre vai despertar essas duas reações. Sim, ele vai quebrar o coração de alguns e as pessoas vão se converter, mas ele vai gerar ódio em outros. Até mesmo talvez o desejo de calar ou de matar o mensageiro. E esse ódio virá principalmente por meio daqueles que exercem algum tipo de poder nesse mundo. Eles não querem sair dessa condição, eles querem continuar mandando. E o evangelho vai tirar eles desse posto. Sempre foi assim. Sempre será assim. Coisas como essas não deveriam nos pegar de surpresa. Esse foi o interrogatório. Chegamos então à terceira cena, o conselho. Um homem sábio, chamado Gamaliel, se levanta. Olha o versículo 34, o que diz. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Quem é Gamaliel? O texto diz que ele é um fariseu, ele é uma pessoa muito importante, tão importante na sua época que quando ele fala algo, é bom dar ouvidos aos conselhos de Gamaliel. Ele vai voltar na história bíblica, a gente sabe, foi aos pés dele que um tal Saulo de Tarso aprendeu a ser fariseu. Mas isso é cena dos próximos episódios, né? Isso é spoiler. Gamaliel diz, olha, é melhor tirar esses caras daqui, a gente vai conversar um pouquinho. Todos os líderes obedecem imediatamente o que Gamaliel diz. O que Gamaliel queria com isso? Versículos 35 até 37, olha o que dizem. Então disse ao sinédrio israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Gamaliel aqui está lembrando aqueles líderes de uma lição que eles aprenderam com dois eventos de um passado recente. Que lição é essa? Observe, ele cita dois casos de revolta, de rebelião contra as autoridades do templo. Ele cita um tal de Teudas e Judas, que era da Galileia. O que acontece aqui? Em épocas diferentes, esses homens fizeram praticamente as mesmas coisas. Eles se levantaram como líderes de um movimento de revolta para libertar o povo das garras das autoridades, sejam judaicas, sejam romanas. Esses homens também tiveram centenas de seguidores, mas os dois tiveram o mesmo fim. Os dois foram mortos pelas autoridades. E o que aconteceu com o movimento deles também foi a mesma coisa. O movimento, junto com os líderes, o movimento também morreu. Então a lição que Gamaliel está destacando aqui é a seguinte, olha, quando morre o líder do movimento contra nós que somos os líderes do templo, quando o movimento quando morre o líder, morre também o movimento. Por isso, o conselho de Gamaliel é o seguinte, nos versículos 38 e 39, olha o que ele diz. Neste caso de agora, eu digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los.
e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. O conselho de Gamaliel é o seguinte: olha, não façam nada. Deixem que esses homens saiam daqui. Nós já matamos o líder deles. Nós já matamos Jesus. Então a tendência, com base no que nós já vimos acontecendo, a tendência é que o movimento também morra com o tempo. Com o tempo essa turma vai desistir desse negócio de seguir Jesus. E se Deus não está com eles, então logo eles vão acabar. Agora, diz Gamaliel, se Deus está do lado deles, nós vamos ter problemas. Por 2 motivos. O primeiro, porque nós não vamos conseguir impedi-los. Se Deus está com eles, esquece. Segundo, nós vamos ter problemas, porque nós vamos correr o risco de estar lutando contra a obra de Deus. E ai de nós se lutarmos contra a obra de Deus. Fantástico, não? Perceba que o que Gamaliel está oferecendo para aqueles líderes é um conselho de cautela. Talvez porque Gamaliel tenha visto o que aconteceu com Jesus na calada da noite. Ele quer ser mais prudente. Gamaliel está dizendo: tenham cuidado com o que vocês fazem, porque nós podemos estar errados, e se nós estamos errados, nós vamos colher as consequências disso. O que significa que esse conselho de Gamaliel representa aqui? Alguns gostam de usar esse texto para justificar que qualquer movimento missionário, ou qualquer trabalho missionário, ou qualquer igreja, eles olham para isso e dizem assim: é melhor não duvidar. Tem uns milagres acontecendo, melhor não duvidar desse negócio, porque vai que Deus está com essa turma. Se for de Deus vai dar certo, se não for de Deus vai dar errado. Tem gente que usa esse texto para dizer isso, mas nem sempre isso acontece. Se você ler a Bíblia com atenção, você vai descobrir em várias partes que falsos mestres, hereges, enviados por Satanás, lobos em pele de cordeiros, conseguem até mesmo realizar milagres e arrebanhar multidões. E muitas vezes os movimentos desses hereges, desses falsos mestres, as igrejas que eles plantam, não terminam, não acabam, pelo contrário, até crescem. E muitos desses movimentos de hereges têm até seus próprios programas de televisão, até canais de televisão. Para quem está um pouquinho antenado sabe do que eu estou falando. Significa então, se eles estão crescendo, significa que eles estão certos? Não de acordo com a Bíblia, talvez de acordo com Gamaliel, mas não de acordo com a Bíblia. Então o conselho de Gamaliel está quase certo. Falta algo mais. Faltam 2 conclusões no conselho de Gamaliel. Primeira conclusão: sim, se algo não é de Deus, uma hora ou outra isso vai acabar. Acontece que até o final da história sempre existirá grupos hereges. Sempre existirão falsas igrejas, falsas religiões que aparentemente vão prosperar. Aparentemente vão crescer, vão produzir milagres e talvez vão tentar seduzir até os próprios crentes em Jesus. Mas um dia esses movimentos vão acabar. Quando Jesus voltar, todos vão acabar. Então sim, se algo não é de Deus, uma hora ou outra vai acabar. Ou acaba nessa vida, ou acaba quando Jesus voltar. Então quando nós vimos igrejas ou religiões famosas, que passam na televisão, que multidões vão em seguida, mas você sabe que a palavra de Deus não está sendo ministrada ali. Quando você vê essas coisas crescendo, esses movimentos aumentando em número de adeptos, muitas vezes por causa dos milagres dos líderes, nós não devemos concluir precipitadamente que Deus está com eles. Cuidado! Cuidado ao atribuir coisas desse tipo a Deus, porque falsos mestres estão aí para tentar nos desviar da verdade. Nós não podemos cair na deles. Olhos atentos.
Nós devemos nos fundamentar no que a Bíblia diz e não no que as pessoas dizem, mesmo que o movimento seja grande, mesmo que o movimento seja forte, mesmo que o movimento seja famoso. Não significa que Deus está com eles. Essa é a primeira conclusão que deveria estar no conselho de Gamaliel. Mas a segunda conclusão que deveria estar no conselho dele é que, ao mesmo tempo, nós devemos olhar para o movimento que Jesus começou à luz do que Gamaliel disse, mesmo que nem Gamaliel acreditasse no que ele estava falando. Sim, Deus estava com aquele grupo de discípulos de Jesus. Gamaliel não acreditava, mas Deus estava. A igreja é o plano de Deus. A igreja é a obra de Deus, mesmo que muitos judeus não tenham reconhecido isso ao longo da história. É só olhar para o passado. Quantas não foram as tentativas de acabar com o cristianismo, e todas elas fracassaram. Sempre que alguém levantou as mãos contra o povo de Deus, sempre que alguém tentou acabar com a igreja de Jesus, acabou lutando contra o próprio Deus. Ai daquele que tentar. Isso porque se você mexe com a igreja de Jesus, você mexe com o Deus dessa igreja, com o Deus Todo-Poderoso. O que isso significa? Primeiro, significa que se você talvez esteja em dúvida se vale a pena mesmo entrar nessa de seguir a Jesus, eu já conheci pessoas sinceras que ficavam meio em dúvida, né? São tantas religiões, né? Tem os judeus, tem os católicos, tem os budistas, tem vocês, os evangélicos. Quem realmente está com a verdade? Eu não quero entrar num negócio e talvez não ser de Deus e depois ser julgado por Deus. Bom, se você está meio em dúvida se vale a pena seguir Jesus, venha sem medo. Venha sem medo, porque Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Não queira estar de fora do que Deus está fazendo no mundo. Você não vai se arrepender se você se entregar a Jesus. Está vendo? Ó? Da mesma forma, se você ousa prejudicar de alguma maneira a igreja de Jesus, o povo de Deus, abra muito bem os seus olhos. Prepare-se. Porque se você atacar a igreja de Jesus, Deus vai contra-atacar. Se você levantar as suas mãos contra o povo de Deus, não seja tolo ao achar que você pode se colocar no caminho do que Deus está fazendo e não vai encará-lo de frente. Deus está com a igreja e nada e ninguém vai poder impedir os planos de Deus para que o evangelho avance nesse mundo. Chegamos enfim à última cena. A cena dos açoites. Versículo 40, olha o que diz. Então, chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. O Sinédrio gostou do conselho de Gamaliel. É melhor esperar. Deixa o tempo mostrar se aquilo vinha de Deus ou não. Mas eles não soltam os apóstolos sem antes mostrar quem manda. Eles têm poder de machucar. Então aqui é a primeira vez que nós vemos seguidores de Jesus sofrendo na própria pele, só porque creem em Jesus. Só porque são leais a Jesus. Mas essa não vai ser a última vez que nós vamos ver isso. No próprio livro de Atos, nós veremos isso acontecer mais vezes. E com outras pessoas. E no restante da história do mundo, o mesmo aconteceu. Incontáveis seguidores de Jesus ao longo da história foram ameaçados, foram presos, foram torturados, foram açoitados, foram humilhados e foram até mortos, só porque criam em Jesus, só porque seguiam a Jesus. Alguém foi fechar a porta lá, né? Chegou ali, o Gideão foi fechar. Obrigado, Gideão. É claro que em nome de Jesus, na história também, muitos de dentro da igreja se levantaram e fizeram isso com os descrentes também.
ou com crentes de outras religiões. Aqui você tem um exemplo das cruzadas. Talvez você vai evangelizar alguém, a pessoa diga, não, mas a igreja também matou muita gente nas cruzadas. Tudo bem, mas quem fez isso não estava seguindo a Cristo. Quem sacou da espada para matar o descrente, não estava seguindo a Cristo. Estava seguindo os seus desejos por poder, por fama, por glória, mas não a Cristo. Porque o reino de Deus não avança à força da espada. O reino de Deus não avança pelo ódio. O reino de Deus conquista pessoas ao Salvador Jesus pelo amor, pela força do amor. Foi assim que Jesus venceu a morte. Foi assim que Jesus venceu o pecado. E é assim que os seguidores dele vão anunciar a mensagem dele a esse mundo. Não pela espada, mas pelo amor. Mas mesmo que a gente pregue sobre Jesus dessa forma, com amor, mesmo que a gente anuncie aquele que concede vida verdadeira aos homens, ainda assim nós podemos enfrentar represálias dos homens, como os apóstolos sofreram. E como é que nós deveríamos responder às reações negativas dos descrentes quando nós falamos de Jesus para eles? Talvez a primeira coisa que vem à mente para nós é: eu vou responder com ódio. Eu estou querendo oferecer vida para ele, ele me trata desse jeito. Talvez a resposta seria com palavras de maldição: que Deus te castigue, vai queimar no inferno, miserável. Não dá vontade de falar isso às vezes? Ou sou só eu? Talvez possamos ser levados a tentar retalhar a pessoa, vingar, ou simplesmente ficar murmurando, reclamando. Tem gente que quando anuncia o evangelho para alguém, a pessoa rejeita, essa pessoa abandona a fé. Esse negócio de Jesus não parece ter poder, não? Como é que nós deveríamos reagir quando as pessoas não querem saber do evangelho e até nos tratam mal? Bom, olha como os apóstolos responderam, versículos 41 e 42. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Queridos, eles ficaram alegres. Por que eles ficaram alegres? Porque eles foram considerados dignos de sofrer afrontas por carregarem o nome de Jesus. Em outras palavras, para eles serem identificados com Jesus era motivo de orgulho. Mesmo que isso causasse problemas para eles, mesmo que isso causasse sofrimentos, é por isso que eles continuam fazendo aquilo que já faziam. Nem mesmo os açoites, nem mesmo as ordens, nem as ameaças foram capazes de impedir esses homens. Eles continuaram se reunindo no templo de casa em casa, e eles continuaram pregando que Jesus é o Cristo, mesmo contra a vontade daqueles líderes. Deixa eu dizer uma coisa: quando você tiver oportunidade, leia sobre os mártires cristãos. Leia sobre aqueles que morreram por causa de sua fé em Jesus. Vale muito a pena. É constrangedor, mas também é animador. Histórias como essas nos encorajam a permanecer firmes na fé, mesmo diante de ameaças e de sofrimentos. Tem um que eu gosto muito, eu li essa semana sobre ele. Ele viveu lá no 2º século depois de Cristo. O nome dele era Policarpo. Policarpo foi bispo nas igrejas da região de Esmirna, que é a atual Turquia. Policarpo foi preso simplesmente porque ele seguia Jesus. E ele foi forçado a negar a Jesus como filho de Deus. O juiz diante de Policarpo insistiu: você precisa adorar o imperador como filho de Deus e não Jesus Cristo. Então, se você se dobrar diante do imperador e cultuá-lo e negar e amaldiçoar o nome de Cristo, eu te liberto. Nada vai acontecer com você. Mas se você não fizer isso, você vai ser morto. Sabe como Policarpo respondeu? A resposta dele é fenomenal. Policarpo disse assim: eu o sirvo, está se referindo a Cristo, eu o sirvo há 86 anos, e ele nunca me fez mal algum.
como eu blasfemaria ao meu rei que me salvou? Não teve jeito. Policarpo não abriu mão da sua fé e ele foi condenado à fogueira. A multidão foi atrás de ramos para acender a fogueira. E quando a fogueira estava sendo acesa, aquele homem, mais uma vez, instantes antes de ser morto, glorificou a Jesus, levantou as mãos ao céu e agradeceu a Jesus por ter sido considerado digno de sofrer por ele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos 10 até 12. Mateus 5, 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa, é Jesus falando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Na perspectiva do Evangelho, se por sermos leais ou seguirmos a Jesus, os homens nos tratarem ou nos fizerem mal, como agiram com o nosso Mestre Jesus, nós devemos nos considerar felizes. E por quê? Porque se nós cremos em Jesus, nós estamos do lado da justiça. Por crermos em Jesus, nós participamos do reino de Deus. Um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Rei, nós vamos ver todos os profetas e crentes do passado que também sofreram. E nós vamos nos alegrar juntos. Nós vamos receber a nossa grande recompensa, porque fomos leais a Cristo nessa vida, mesmo diante das oposições. Querido irmão, querida irmã, se você tem sofrido oposição por seguir a Jesus, se você tem sofrido oposição por ser leal a Jesus, seja no seu casamento, talvez isso está acontecendo dentro da tua casa, com os teus filhos, com os teus pais. Se você está sofrendo oposição na sua família, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sociedade de forma geral, ouça o que Jesus está dizendo para os apóstolos. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Você é feliz, você é bem-aventurado. Isso é sinal de que você faz parte do reino dos céus, e as pessoas desse mundo não entendem isso. Um dia o próprio Jesus vai enxugar dos seus olhos cada lágrima derrubada por causa da opressão e da oposição dos homens. Nesse dia Jesus não vai deixar você sem recompensa. Nesse dia Jesus vai lembrar para você que as afrontas, as ameaças, as privações, os ataques deste mundo, por nós termos crido nele, Jesus vai nos lembrar que todas essas coisas valeram a pena. Vai valer a pena. Se você fizer isso, se você ver as oposições com essa perspectiva, com certeza você vai ter alegria por ser identificado como seguidor de Jesus. Agora, tem um alerta aqui, tá? Também não precisa forçar a barra. O que seria isso? Se for para ser perseguido pelos descrentes, que seja porque você é fiel ao Evangelho de Jesus, e não porque você é um chato. Se for para ser perseguido, que seja porque você é um exemplo de seguidor de Jesus no seu trabalho, na sua casa, e não um legalista. Não alguém que incomoda todo mundo onde você chega. Porque sofrer por Cristo é motivo de orgulho, mas sofrer porque nós somos crentes ranzinzas e inconvenientes deveria ser motivo de vergonha. Muitas vezes a gente sofre, não é porque estamos testemunhando de Jesus, é porque estamos sendo chato.
Então, se você está sofrendo porque está sendo chato, tem que se arrepender da sua chatice. Não se aplica a você essa perseguição aqui. Enfim, vamos finalizar. Queria que você voltasse seus olhos rapidamente lá para o texto de Atos, e aí a gente fecha essa mensagem. Lá nos versículos 31 e 32, tem um detalhe que eu deixei para ressaltar apenas na conclusão. Atos 5, 31 e 32. O que nós vimos nesse capítulo, nessa história de hoje? Nós vimos que nós devemos anunciar que em Jesus os homens podem encontrar, enfim, a verdadeira vida. E nós devemos fazer isso mesmo que os homens digam que não. Mesmo que nós tenhamos que confrontar as autoridades. Isso porque a igreja é o plano de Deus, é a obra de Deus. Nós estamos do lado da verdade, nós devemos fazer isso mesmo que as pessoas nos coloquem em situações desconfortáveis, produzam em nós sofrimento. E por que nós deveríamos fazer isso? Por que para testemunhar de Jesus, para anunciar o Evangelho, eu deveria encarar uma situação tão difícil? Por que eu sairia do meu conforto para encarar uma coisa tão ruim, que é a oposição das pessoas, é a cara feia das pessoas? Quem gosta de ouvir um não? Por que eu vou abandonar os meus projetos, os meus sonhos, o meu conforto, para entrar nessa de ficar evangelizando, sendo que isso pode produzir coisas ruins na minha vida? Sabe por quê? Olha o que Pedro falou, Pedro e os apóstolos falaram sobre o que Deus fez com Jesus. No versículo 31 ele diz que Deus o exaltou a príncipe e salvador. Percebe isso? Versículo 31. O que isso significa? Príncipe é a mesma palavra que é usada em Atos, em outras ocasiões, para se referir àquele que é o primeiro. Deus tornou Jesus o primeiro a experimentar o reino de Deus, a entrar no reino de Deus. E Deus tornou Jesus o Salvador dos homens. Isso significa que uma vez que Jesus entrou no reino, Jesus abriu o caminho para que os homens também chegassem lá. Então, através de Jesus, todos os homens têm a possibilidade de participar do reino de Deus e desfrutar da verdadeira vida. Mas para isso é necessário, final do versículo 31, ele diz: é necessário que haja arrependimento. Os homens precisam se arrepender. E quem se arrepende, o versículo 31 ainda diz, receberá o perdão ou a remissão dos seus pecados. E no versículo 32, Pedro está dizendo, e os apóstolos estão dizendo, que essa pessoa também vai receber o Espírito de Deus. Queridos, Deus oferece vida aos homens através do seu Espírito, e a oferta dessa vida está na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que as pessoas precisam ouvir o Evangelho. É por isso que eu e você deveríamos sair da nossa zona de conforto e enfrentar, mesmo que haja oposição, enfrentar as pessoas e oferecer para elas a salvação. Porque essa é a única maneira que elas podem ser perdoadas. Se elas não se renderem a Jesus, elas não vão entrar no reino de Deus. Não tem um atalho. Não tem uma segunda chance, não tem um outro caminho. Então, diante de tudo que nós vimos nessa noite, o que nós devemos fazer? Duas sugestões. A primeira é que nós precisamos nos certificar se nós já recebemos essa vida. Você tem que olhar para o seu coração e se perguntar: eu realmente creio em Jesus? Eu realmente já encontrei vida? Porque se isso não aconteceu, venha para Jesus nessa noite. Não espera. Pode ser a sua última noite. A segunda sugestão é que se você já encontrou essa vida em Jesus, ore. E nós vamos fazer isso agora. Ore para que Deus nos conceda a mesma ousadia, a mesma coragem que os apóstolos tiveram, de anunciar o Evangelho às pessoas mesmo diante dos perigos, mesmo diante das afrontas, e fazer isso com alegria. Com alegria. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos desfrutar dessa vida. Se há alguém aqui que ainda não se rendeu a Ti, que o Teu Espírito quebre esse coração, como fez com as multidões, e que o Senhor salve essa vida. E para aqueles de nós que já encontramos a salvação em Jesus, nos encha de coragem,
nos encha de intrepidez, de ousadia e de amor pelos perdidos, a ponto de levar o Evangelho para eles, mesmo que eles se coloquem contra nós, porque é o que eles mais precisam para ser salvos. Dá-nos esse olhar de amor e misericórdia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.